Muito boa noite, que alegria, estamos juntos mais uma vez, todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã, é o nosso Max Sport, os nossos encontros para falar do futebol brasileiro, com foco no futebol do Rio de Janeiro, muitas coisas acontecendo, os estaduais começando em todo o Brasil, estaduais, Mazela, em todo o Brasil, e vamos começar a conversar com meus mosqueteiros, mas sempre lembrando o apoio que é importantíssimo de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos em 2 endereços. Rua Pinheiro Guimarães, 45A, Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Vamos, meu querido, o Birajara Abreu, isso, botar os mosqueteiros na tela. O primeiro, boa noite, já lembrando, Sérgio Américo, Jorge Ramos, Otávio Bocão, Carlos Borges e o nosso querido Daniel Pomeroy. Pomeroy, Daniel, um abraço carinhoso para você. Primeiro, boa noite, aquele destaque, o que você pensa do Max Sport, os nossos encontros, as nossas diversões e entretenimento às terças-feiras aqui pela TV Max. Fala, Sérgio Américo. Boa noite para você, Mazela, boa noite aos meus amigos do programa, todos aqueles que estão acompanhando o Max Sport. O meu boa noite vai para a garotada do Flamengo, que está fazendo uma campanha irrepreensível neste início de Campeonato Carioca, 2 jogos, 2 vitórias, venceu o Macaé no Maracanã, 2-0 no sábado, 2 gols de cabeça do Rodrigo Muniz, me lembrou muito o saudoso Gaúcho, com as cabeçadas potentes. E o Flamengo descobrindo 2 laterais que têm futuro, o Ramon e o Mateuzinho. Eles fizeram uma grande partida e com certeza vão dar caldo, Mazela. É verdade, Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, campeão do Brasileiro, daqui a pouco vamos falar de Libertadores da América. Falando em campeão, não poderia de chamar ele com a vistosa camisa rosa, um novo cenário, meu querido irmão Carlos Borges. Boa noite, meu querido Ricardo Mazela, todos que nos ouvem e acompanham sempre aqui o Max Sport. Um abraço aos meus colegas aqui de programa. Eu venho para uma reclamação que é sempre colocada no início de temporada. Vocês devem ter ouvido isso há muitos anos, porque todo mundo aqui é antigo nesse negócio. Não, mas os times de menor investimento estão treinando há mais tempo, estão treinando desde novembro e tal, então por isso têm condições de ganhar as partidas. Nada disso, é porque os times que perderam, os times maiores, o Fluminense, o Vasco da Gama principalmente perderam as suas partidas, é porque não jogaram bem. Não venha com desculpa de que porque os times de menor investimento estão treinando há mais tempo. Isso é a maior cascata do futebol, meu querido Ricardo Mazela. Tá bom. Você, Carlos Borges, com um novo cenário de fundo, bonito pra caramba. O meu boa noite é para você, meu irmão Jorge Ramos. Boa noite para você também, Ricardo Mazela. Boa noite a todos os meus companheiros, a você que está em casa. O meu destaque vai para a conquista do Fluminense. Fluminense que tem um antagonismo, né? Está na última colocação no Carioca, mas conseguiu a classificação para a Libertadores na fase de grupo. Isso é um trabalho que veio lá de trás, com a Daí Helma, né, seguiu com o Marcão, e o Fluminense, apesar de não ter um futebol, vamos dizer, vistoso, bonito, é um futebol de resultados, e conseguiu aí, né, uma arrancada muito importante, e agora a alegria de ter chegado à Libertadores. Vai ter que reforçar a equipe? Eu acho que sim, precisa reforçar, mas é uma conquista que ninguém imaginava. Então, meu destaque é o Fluminense. Perfeito, Jorge Ramos, o boa noite dele, está chegando, pintou, participou no final de semana de festa com os jogadores, com esse sorriso bonito, o boa noite é de Otávio Bocão. Boa noite, Mazela, boa noite, meus companheiros e a todos que nos assistem na TV Max, programa Max Sport. Bom, primeiro, muito contente com o possível processo de evolução do nosso futebol, né? Na nova determinação da International Board, que nesse primeiro momento acabou com a regra que determina que qualquer mão em lance ofensivo gera anulação de gol. Acaba as anulações de tentos feitos por um toque no meio de campo no início da jogada. Isso não havia lógica nenhuma. Por isso, de verde, com a esperança que o futebol possa melhorar ainda mais com essa nova regra da International Board.
Muito bem, gostei do inglês, hein? International Board. Valeu, Bocão! Valeu, Bocão! Yes! Agora, ele também é da FIFA. Ele é da FIFA, foi da FIFA, conhece tudo do Minecraft. Boa noite do meu querido amigo, o marido de Malu, Daniel Pomeroy. Fala, Pomeroy. Boa noite, Mazella. Boa noite aos companheiros de Max Esporte e a todos que estão prestigiando a TV Max. A arbitragem carioca foi destaque na semana. No árbitro de Fluminense, Rezende, altamente criticado. E o árbitro da final de Palmeiras e Grêmio, altamente elogiado. Verdade, bem lembrado. O Graziani fazendo lambança e o Arleu, né? O Arleu, como é que é o nome dele, Daniel? Arleu, né? Bruno Arleu. O Bruno Arleu indo muito bem. Parabéns ao Bruno Arleu. E escolinha, no mínimo, para esse senhor chamado Graziani, que foi uma vergonha. Vamos lá, vamos começar a informar, vamos começar a mexer. Primeiro bloco, você já sabe como é que rola, como é que funciona. Primeira atração da noite. Está chegando meu querido amigo Marcos Bigu Mendes, um craque do basquete, como fui eu e como foi Jorge Ramos. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando por aqui para mais uma dica do basquete. A equipe do São Paulo, na semana passada, teve 2 derrotas consecutivas pela Champions League das Américas. A primeira partida foi contra o Quimsa da Argentina, lá na Argentina, e o São Paulo perdeu por 73-65. Já no dia seguinte, jogou contra a Universidade de Concepción do Chile e perdeu por 78-76. A equipe do São Paulo voltará a jogar no próximo dia 27 de março pela Champions League. Já a equipe do Botafogo, em partida adiada de fevereiro contra a equipe do Osasco, venceu no último sábado por 86-77 no ginásio Oscar Zelaya, aqui no Rio de Janeiro, no Botafogo. Já pela NBA, neste último domingo tivemos o All-Star Game, que é o jogo das estrelas, amigos de LeBron James contra amigos de Kevin Durant. E a equipe do LeBron James saiu vitoriosa pelo placar de 170-150. Contou com Stephen Curry, Damian Lillard, Chris Paul e o famoso Giannis Antetokounmpo, que ganhou o melhor jogador da jogada, o prêmio melhor jogador da partida. Já a equipe do amigos do Kevin Durant sofreu algumas baixas, como o próprio Kevin Durant, Joel Embiid e Ben Simmons do Philadelphia 76ers, por causa de protocolo da Covid. Stephen Curry foi o vencedor do torneio de 3 pontos, Anthony Simons foi o vencedor do torneio de enterradas do Portland Trail Blazers e no final, Domantas Sabonis do Indiana Pacers foi o vencedor do torneio de habilidades do campeonato do All-Star Game, tá bom? Então, um grande abraço, nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Valeu, Bigu, sabe tudo, hein? Sabe tudo, Bigu, meu querido amigo, grande conhecedor do esporte da bola laranja, da bola laranjinha, cesta de 2, 3 pontos. Hora e vez, tá indo da quadra, vamos para o vídeo, o esporte que mais cresce, a garotada se amarra, é games, com uma camisa sempre vistosa e bonita, Paulo Bizarro, marido da Dona Ilana. Olá, muito boa noite. Quero começar o programa de hoje prestando minhas homenagens e dando os parabéns a todas as mulheres pelo dia de ontem, 8 de março, e por todo esse mês que elas merecem muito. E tá rolando o projeto Valkyrias, torneio Valkyrias de PUBG Mobile, com premiações de até R$48 mil, R$20 mil para a equipe campeã. São 32 equipes concorrendo diretamente com transmissões pelo Facebook até o dia YouTube também, até o dia 12 de março. Presença de várias personalidades do mundo dos esportes feminino. Vale a pena conferir. A dica de game de hoje é Dandy Ace, produção de game nacional que vai ser lançado dia 25/3 para PC, Switch, PS4 e Xbox One. Jogaço com muita mágica e habilidade. Vamos conferir.
CBLOL, o último final de semana não foi bom para o Flamengo, que acabou perdendo para a PEN, que garantiu a sua vaga, a quinta vaga. Resta apenas uma para a próxima semana, que estaria entre Kabum e NTZ, com a NTZ em piores condições. Flamengo resta garantir o primeiro lugar na competição para os playoffs. Muita competição e emoção nessa última semana antes dos playoffs. E o destaque da galera de hoje vai para a R10 Team, equipe de FIFA do Ronaldinho Gaúcho, que com muito profissionalismo vem botando seus atletas tanto no Xbox quanto no PS4 nos primeiros lugares do ranking mundial. Parabéns ao Bruxo pelo investimento nos esportes, e acreditar mesmo. Também para o Lucas Paquetá, parabéns Paquetá, meu ídolo garoto. A Paquetá Game ganhou a VESG CSGO em cima da Sharks de virada. Parabéns demais, você merece. E nós vamos ficando por aqui, até semana que vem com muito mais do mundo dos esportes e games. Tchau! Valeu, Paulinho! Paulinho, tchau, 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 tchau. Olha só, agora é a vez dele. Tá chegando Paulo César Oliveira. Para quem não sabe, nós temos um grupo, lógico, não tem vantagem nenhuma, no WhatsApp. O que ele e o Carlos Borges brigam é um negócio absurdo. As discussões são hilárias, mas ele sabe tudo, é nosso correspondente internacional, direto da Europa. O Max Sport não é fraco, não. Meu querido amigo, meu querido irmão, Paulo César Oliveira. No início do campeonato, muita gente teve dúvida. Achou que não seria a mesma dominação habitual, que o Bayern teria dificuldade e não conseguiria a vantagem pontual habitual sobre os seus adversários. Mas o passar das rodadas e após 24 disputadas, o Bayern voltou à liderança. Tem 55 pontos contra 53 do vice-líder Leipzig. E mais uma vez demonstra a sua classe e a superioridade contra os adversários na Bundesliga. No último fim de semana, em casa, venceu por 4-2 um adversário direto, o Borussia Dortmund. Mais uma vez, o destaque foi o Robert Lewandowski, marcando 3 gols. Mas pela Champions League, o Bayern só joga na próxima semana, depois dos jogos de agora há pouco entre a Juventus e o Porto. E o Borussia Dortmund contra o Sevilha vão jogar amanhã. Paris Saint-Germain contra o Barcelona, com uma larga vantagem do PSG. E o Liverpool enfrentando o Leipzig da Alemanha. Já pela Liga Europa, na quinta-feira começam os jogos que valem as oitavas de final. Em Londres, o Tottenham de Mourinho enfrenta o Dinamo de Zagreb da Croácia. Em Roma, a Roma no Olímpico enfrenta o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Já em Atenas, o Olympiacos recebe o Arsenal de Londres, enquanto que em Granada, na Espanha, o Granada recebe os noruegueses do Molde. Em Amsterdã, no Arena, o Ajax enfrenta os suíços do Young Boys, enquanto que no Letna, em Praga, a equipe do Slavia recebe os escoceses do Glasgow Rangers. E fechando as oitavas de final no grande jogo da competição até agora, o Manchester United em casa recebe o Milan da Itália. E no último jogo, no Olimpijski, em Kiev, na Ucrânia, o Dinamo de Kiev enfrenta o Villarreal da Espanha. De Colônia, na Alemanha, Paulo César Oliveira. Muito bem, Paulinho. Valeu, garoto. Vamos em frente. Olha só. Bota todo mundo na tela, Bira. Vamos fechar o primeiro bloco. Mas como eu comecei com o destaque inicial no programa, na abertura do programa, e você curtindo as nossas redes sociais, você participando com a gente, você sabendo que o Max Sport já decorou toda terça, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã. Vamos, para fechar o bloco, mais uma participação com os nossos queridos mosqueteiros. Agora vou começar por baixo, com você, o seu destaque do final do primeiro bloco, Jorge Ramos. Olha, o meu destaque vai para os campeonatos estaduais que começaram sempre com equipes reservas, tanto o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro, o próprio Campeonato Paulista, com raras exceções. Isso mostra que o calendário precisa ser acertado, o calendário do futebol brasileiro, para que os campeonatos estaduais não percam aquela mística que sempre existiu e que caracterizou o nosso futebol. Então é importante adequar esse calendário. Eu sei que é difícil, com pandemia, muitos jogos, mas eu acho importante que isso seja feito. Mazela. É bom. É um assunto de pauta para o segundo bloco. Otávio Bocão, antes de irmos para o break, o que você fala? Gostei da vitória do Botafogo sobre o Resende, né, mostrando aí que tem já um entendimento de jogo coletivo que o Chamusca prioriza, justamente porque no Campeonato Carioca vai se tornar um laboratório para o início da Série B. E, evidentemente,
já na Copa do Brasil amanhã contra o Motoclube São Luís do Maranhão. Jogo difícil, porque como se não se tem ainda um conjunto por completo, o Botafogo talvez terá dificuldade, mesmo o Motoclube não sendo um bicho-papão. Daniel Pomeroy, meu querido amigo Pomeroy, você sabe quem apita esse jogo, por acaso? Do Botafogo com o famoso Motoclube? José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná, vai ser o árbitro desse jogo. Pô, o cara sai do Paraná... Verdade, Mazela. Diga, Pomeroy. E nós não vamos ter eliminatórias para a Copa do Mundo no mês de março. Cada vez mais vai ser complicado jogar futebol neste ano. Muitas competições, pouco espaço de tempo. É, bem lembrado, Pomeroy, bem lembrado, assunto para debater também, eliminatórias da Copa do Mundo. Ó, a pauta está recheada hoje. Borges, estou sentindo você hoje meio macambúzio. Fala, Borges. O cara, num jogo, eu vou perder a paciência mais uma vez. Um cara, num jogo só, está tudo armado, que o time já está armado, que o time já está tocando a bola. O Babi foi criticado há menos de um mês atrás, que era um bonde. Agora o Babi é o sensação alvinegra. Mas eu não falei do Babi aqui não, hein? Falou no Babi, sim. Falou do eu Babi, não falei do Babi, Pedro não. Raul. Do Babi e do Pedro Raul. Não, mas eu não falei assim, hoje do Pedro do Babi, eu falei dele. Mas os seus compadres botafoguenses, nas redes sociais, só falam que o Babi é um espetáculo. Então, mas eles são eles, eu sou eu. Você tá caduca. Todos. Então, Sérgio, vou cortar o senhor aí. Espera um minuto, deixa eu dar meu destaque. O meu destaque é o seguinte: alô, seu Renato Gaúcho, o seu time não é o melhor do mundo, não. Não é o melhor do Brasil, não. Você sabe quem é o melhor do Brasil e o melhor do mundo? É o Flamengo. O Renato Gaúcho. Vocês criticam tantos atos. Tá bom? Sérgio Américo, já começou na altura. Você calado, como diria o Romário, estava um poeta. Agora começou a tumultuar o programa. E você para de rir também, ora, que coisa. Ora, meu Deus do céu. Vamos frente. Sérgio Américo, antes do break. Fala, meu querido amigo Sérgio Américo. O Sérgio ficou tão emocionado que não falou, tá vendo? O Sérgio ficou tão emocionado que vocês esticaram. Eu vou suspender você do seu bocão metido a risonho e seu Carlos Borges metido a tumultuar. Já a gente volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, aqui pela TV Max, canais 25 e 525 da NET, nossos encontros de todas as terças-feiras, eu ao lado dos meus mosqueteiros, entretendo, opinando, conversando, discutindo, divertindo, todas as terças. É muito bom mesmo ter você com a gente aqui, sempre com oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E Giante Automecânica, 50 anos de sucesso, seu carro em boas mãos. Pinheiro Machado, 45A em Botafogo, Estrada dos Bandeirantes, 12.432, em Vargem Pequena. Birinha, bota meus mosqueteiros na tela. Tá aí daqui a pouco o Sérgio Américo, ficou tão irritado com o Borges no final do primeiro bloco, que congelou, sumiu. Daqui a pouco estará de volta. Mas neste último final de semana, o Otávio Bocão esteve na festa de aniversário de 68 anos do Gaúcho, ex-zagueiro do Botafogo e também do Vasco da Gama, e conversou com ele. Foi isso, Bocão? Exatamente, conversamos sobre principalmente o atual momento do futebol brasileiro, com o Gaúcho, 68 anos de idade, e o quarto maior jogador que mais vestiu a camisa do Vasco da Gama. O que eu acho do futebol brasileiro hoje é que tudo é uma pintura, é tudo coisas copiadas pelos outros. Nós sempre tivemos uma tradição de criar, de informar, de principalmente
passar para o resto do mundo o talento nosso que existe nesse país, em qualquer estado, em qualquer lugar do Brasil, existe sempre um jogador diferenciado. Então o Brasil parou de cuidar, começou a virar com as coisas de negócios e nós perdemos muita coisa com isso. Eu acho que o Brasil vive um momento muito difícil no sentido de descobrir, de formar e de orientar. Todas as coisas estão erradas nesse sentido para mim. E também conversamos, evidentemente, sobre a atual situação do Vasco, com o novo treinador Marcelo Cabo, se ele é a favor ou contra a contratação do Marcelo Cabo. Eu acho o seguinte, é um dos maiores clubes do mundo, né? Eu paro logo aí, que é o meu Vasco, sou vascaíno, mas está acontecendo coisas erradas há muito tempo, né? Então não vai ser um treinador que vai chegar e vai dar jeito. Primeiro nós temos que mudar a estrutura de muitas coisas. A formação dos jogadores do Vasco ela tem que ser avaliada de uma forma muito diferente do que existe. Não é porque foi campeão disso ou campeão daquilo. Você tem que formar jogadores para jogar num clube com uma das maiores camisas do mundo, que é o Vasco. Então não adianta você achar que esse cara vai, aquele cara vai, aquele... Formar de uma forma diferente. Para jogar no Vasco, no Flamengo, no Botafogo e no Fluminense, o cara tem que ser diferente. Não é qualquer jogador que bota a camisa desses clubes. Então o Vasco tem que tomar um caminho um pouquinho diferente nisso aí. Porque quando enrosca um jogo contra qualquer equipe pequena, você tem que ter a grandeza de saber que você é um profissional, não acima dos outros, mas mais capacitado para exercer a tua função dentro do campo. Jamais pisar em alguém, jamais humilhar alguém, mas de uma forma direta. Se você está no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, você tem toda a obrigação de ser superior e se colocar como superior. Precisa isso o time do Vasco. Ô Bocão, você também conversou sobre o que com ele, hein, Bocão? E o Flamengo, né? Não podia deixar de falar sobre o Flamengo, que é o melhor time do Brasil hoje. E perguntei para ele se é o time a ser abatido, né? O Flamengo é um dos maiores times. Não adianta a gente ficar torcendo contra. Me dói isso aí. A diferença técnica do Flamengo sobre os outros é absurda. Mas você consegue, no futebol, igualar isso. Desde que você tenha, dentro de uma estrutura, formação de não imitar as coisas que tem do outro lado do mundo, que eu digo Europa, jogar que nem o time do Mourinho, jogar que nem o time do Guardiola. Você tem que fazer uma coisa sua, que é o futebol. Futebol é surpresa, você tem que criar uma maneira de jogar como a estrutura do Brasil te oferece. Claro que o Flamengo tem jogadores altamente técnicos. Agora, você pode muito bem neutralizar isso com conhecimento tático de campo, para fazer a tua equipe jogar em cima das falhas que também tem essa super equipe que é do Flamengo no momento. Acho o Flamengo disparado o melhor time, mas não é imbatível não. Porque a bola nunca falou para alguma pessoa que num esporte de 11 pessoas ele pode ter alguém superior. Jogaram já contra a Garrincha, com o Nilton Santos, com o Pelé, e ganharam. Então, o futebol é muito maior do que tudo isso aí que eu falei até agora. Tem que ter o jogo, e no jogo você tem que se preparar para superar. É um baita de um time, sim, mas não é imbatível. Alô, rapaziada do Max Esporte. Mazela, Bocão, meus irmãos, meus amigos, sucesso para vocês, eu tô junto sempre. Vamos que vamos. Valeu, Mané, vamos embora. Bocão, segura aí. Você fez mais perguntas para ele ou parou por aqui? Não, paramos por aqui, ele se despedindo da gente aí. Um grande abraço, Gaúcho, parabéns pelos 78 anos de idade. Ao Pires, que estava lá também, Alfinete, a todas as pessoas que nos receberam maravilhosamente bem nessa grande festa. Canário, Rezende, um beijo para todos vocês. É engraçado, Bocão, me bota tudo na tela, Birajara Abreu. O Bocão me mandou Jorge Ramos, Daniel Pomeroy, Carlos Borges, fotos com o Marco Antônio na festa, foto com o Carlos Roberto, e o cara não cita isso. Jorge Ramos, ele é ingrato, hein, Jorge Ramos? Não, o Marco Antônio campeão em 70, né? Diga-se de passagem, grande pessoa, grande ser humano. Agora não adianta consertar, não. Viu, Jorge, como ele é ingrato? Sabe o que acontece? Eu imagino, né, a alegria, né, que está no meio de tantos grandes jogadores, amigos. Bem lembrado, Jorge, bem lembrado. Carlos Roberto também estava. Um beijo pro Carlos Roberto. Bocão, você já falou, fica quieto agora. Vai, fica quieto, deixa o Jorge falar.
o Carlos Roberto, que é um grande amigo também, e já tive com eles em outras oportunidades. É sempre assim, é muita alegria, a festa é muita alegria. E você resumir tudo isso, né, às vezes você deixa um de fora, mas está todo mundo no coração, isso aí não tem problema, faz parte do jogo, viu, Mazela? Você é um gentleman, Jorge Ramos, você é um gentleman. Borges, você pensa assim, Bocão, gentleman, esquece dos caras e agora quer mandar beijinho, caramba. Você vê que o caminho, esse caminho que está aqui atrás, é o caminho do pôr do sol, que é a alegria. Leva sempre ao mesmo local. O pôr do sol leva ao sol lá, bonitos, saindo, deixando espaço para a lua. É a mesma coisa do Bocão. Ele teve que perguntar sobre o Flamengo, teve que falar do melhor do mundo, do melhor do Brasil, do melhor da América Latina. Vai e volta, chega. Que falar no Flamengo. Tá chega, certo? acabou, já dei corda para você. Não, chega. Campeonatos estaduais. O negócio é o seguinte, o Jorge levantou uma tese no início do programa sobre começar com garotada, sobre calendário. Teria alguma solução para isso, Sérgio Américo? Nesse campeonato carioca atípico, devido à pandemia, a melhor solução foi encontrada e, para mim, deveria ser posta em prática depois que acabar essa pandemia. Todo mundo vacinado, todo mundo com saúde. Continuar assim, ponto corrido, um campeonato enxuto, de repente até com menos clubes, com menos datas, fazendo realmente um campeonato carioca ágil, moderno e que ele seja mantido no calendário. Então, devido à pandemia foi um campeonato curto, mas para mim foi encontrada a melhor fórmula. Eu defendo a manutenção dos estaduais. Talvez eu seja um romântico, um dinossauro da comunicação, mas eu ainda defendo a manutenção do estadual do Rio. Eu acho que ele ainda pode ser muito mais dinâmico e atrair novamente o torcedor, seja em casa na poltrona ou depois quando puder ir ao estádio de futebol. Então, existe, é claro, essa situação que início das rodadas, não é isso de colocar time de junior, time de base, não acontece só agora, já aconteceu em outros anos, porque os times terminam a temporada de maneira desgastante e começam com os times da base. Mesmo assim, eu acho que essa fórmula tem que ser mantida e o Campeonato Carioca tem que continuar, Marcelo. Tá certo. Aproveitando, fala, Borges. Só um detalhe, porque não tem jeito, porque o problema é o seguinte, a temporada normal, né, que essa não é normal, que vai embolar 2021 com certeza, com 2020 não teve jeito, é a questão seguinte, você sai do início de dezembro e volta à atividade no início de janeiro. Só que você tem que ter um tempo de treinamento, porque a primeira e a segunda semana são recuperações, exames médicos. Praticamente o time começa a treinar lá para o dia 15 ou dia 20 de janeiro. Aí os campeonatos estaduais começam justamente nessa época, por causa das datas. Então não tem jeito. Não tem jeito, tem que botar um time alternativo. Não tem jeito. A gente sabe. Você tem que treinar o time. Mas olha só, então deixa eu fazer uma enquete rápida. Bota todo mundo na tela, Birinha. Rapidinho. O Sérgio Américo se posicionou a favor dos estaduais. Eu sigo o voto do relator. Eu sou favorável aos estaduais desde que mude algumas coisas. Jorge Ramos, é favorável ou contra os estaduais? Não, eu sou favorável aos estaduais, mas o Sérgio Américo tocou num ponto extremamente importante, que é a redução do número de participantes. Não há mais condição de 12 participantes, eram até mais. E eu acho que isso deve cair para 8. Você aí vai ter um período de férias maior, né? Maior não, de maior trabalho, eu diria, o período é de 30 dias. Aí começaria o estadual, seriam os 4 grandes do Rio de Janeiro, com as equipes que melhor se classificassem, as chamadas de pequeno investimento, e você daria uma folga no calendário. O calendário é imenso. O calendário não vai... a Copa do Brasil terminou agora, em março. Copa do Brasil de 2020. Então, você vê, isso tudo, né, já era apertado sem pandemia. Com pandemia, a situação piorou muito mais. Então, eu estou com o Sérgio. Tem que ser uma coisa menor para dar mais graça, mais competitividade e que o torcedor possa comparecer. O torcedor, de uma forma geral, gosta dos regionais. Agora, tem que ser adaptado como todo o calendário brasileiro. Bocão e Borges, rapidinho, em Pomeroy, por favor, que eu quero tocar em outro assunto sobre a volta do público. É muita coisa na pauta,
para a gente discutir. Se tiver alguma coisa para falar, por favor, Borges, Bocão e Pomeroy, para a gente mudar a pauta aqui, por favor. Mazela, eu sou a favor do campeonato igual o de São Paulo, de pontos corridos. São muitos times. Se você priorizar somente enxugar o campeonato carioca, você vai perder os times de menor investimento. A gente não consegue sobreviver hoje, regionalmente falando, sem os clubes pequenos. Então, não tem como enxugar. O calendário a gente tem que se adequar a isso. O americano já está fora, Goitacás não existe mais. Esses clubes têm que ter para ser atração no campeonato carioca, senão não tem graça. Eu só discordo que eles nunca foram atrações em lugar nenhum, mas... Mas claro que não. Valorizaram o campeonato carioca por muitos anos. Só um detalhe. Disputaram o campeonato brasileiro também. Mas só um detalhe. No campo, se voltar a jogar, ok. Só um detalhe. Isso tudo bate de frente com as detentoras de direitos, que querem, logicamente, quem quer Botafogo e Bangu, quer Fluminense e Resende. Por quê? Por causa do time de maior investimento, os times grandes, para poder dar audiência. Entendeu? Porque o ideal, o certo, era fazer um balanço das equipes, das pequenas equipes, e as 4 equipes do futebol carioca só entrarem no momento exato da reta final do campeonato. Esse é o certo, é o correto. Só que as detentoras não querem isso, elas querem botar Botafogo e Bangu num sábado às 9 horas da noite. Olha só, Bocão, isso é uma questão de opinião. Você tem a sua que eu não concordo. Os caras não valorizam em nada, zero, na minha opinião, mas respeito. Então, a opinião dele tem que ser. Você não pode não concordar. Daniel Pomeroy. Eu não concordo. Ok, como eu não concordo com a de você, e assim a gente vai levando e não chegamos a conclusão nenhuma. Porque, bom, eu não vou esticar. Fala, Pomeroy. Sou totalmente favorável aos estaduais, que ajudam a revelar árbitros para as competições nacionais. E, principalmente, sinto falta ainda do torneio início, que motivava muito o torcedor presente, principalmente ao Maracanã. Se a gente for discutir a respeito de fórmulas, enfim, o que eu queria colocar aqui, quando fiz essa enquete, é que nós todos somos favoráveis ao estadual. O que não chegamos a uma conclusão ainda de que fórmula que deveria ser a mais correta, a mais apropriada. Eu estou com o Jorge, encolher para poder a gente ter mais qualidade, ou Borges também colocando para os times jogarem na fase final. O Sérgio Américo pensa assim, o Bocão discorda um pouco, e o nosso querido Daniel Pomeroy foi para o viés da arbitragem. Bom, outra questão. A volta do público é uma questão complicadíssima, é uma questão nacional, porque tem gente favorável ao lockdown, tem gente favorável a abrir por completo cada economia, usa máscara, não usa máscara, é uma verdadeira loucura. A máscara de pano não serve, agora que serve é outra, é um negócio meio... Rapaz, a gente vai enlouquecer com essa... Sem tomar juízo de valores, a gente vai enlouquecer. Ô Jorge, volta todo mundo de forma direta, volta público ou não volta público? Olha, eu acho que o momento não é adequado para a volta do público, porque nós temos aí um retorno, uma incidência muito grande da Covid-19, temos aí alguns campeonatos que inclusive foram suspensos no Brasil, Santa Catarina é um deles, e eu acho precipitado nesse momento a volta de público, porque mesmo com todas as providências de testes, de testagem, há aglomeração, e isso é que não deve acontecer. Agora, as medidas, eu acho que deve ser muito implementada, tanto as medidas de prevenção, como o uso de máscara, distanciamento, e também a incrementação da vacinação, né? A gente tem aí, entrando numa fase de 70 anos agora, mas é preciso implementar mais isso para que a gente possa ter uma expectativa para o segundo semestre melhor do que a gente tem hoje. No momento, eu acho que é precipitado a volta. Inclusive, clubes do Rio de Janeiro já se manifestaram contra, caso de Fluminense, Vasco e Botafogo, e eu acho que é uma postura correta. Ô, Serginho, o Flamengo ainda não se manifestou. Você tem alguma informação a respeito, Sérgio Américo? Não, o Flamengo não se manifestou, o silêncio permanece em relação aos membros da diretoria rubro-negra. Agora, no passado recente,
o Flamengo era favorável à volta gradativa do público nos estádios. Muita gente dentro do clube diz isso, que o Flamengo com torcida é um, sem torcida é outro. Muito questionável esse ponto de vista, eu não concordo totalmente, minha opinião. Mas, de qualquer forma, o Flamengo se mantém em silêncio. Acredito que está aguardando para ver aí a reação da opinião pública. Minha opinião, não pode abrir estádio nenhum. Que loucura é essa? Quase 10 milhões de pessoas infectadas no Brasil, grande parte da população não tem o mínimo bom senso e educação, aglomerando. Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, torcedores foram à porta da sede do Palmeiras aglomerar. Isso está acontecendo em torno dos estádios. Eu acho até que as autoridades competentes deviam fazer do mesmo jeito que acontece nos Jogos da Copa do Mundo. Deviam isolar todo o entorno dos estádios e não permitir a aproximação de torcedor. Não sei por que fazem isso. Eu acredito que as medidas sanitárias têm que ser mantidas e é uma loucura, por menor que seja o público, o retorno dele aos estádios, porque o pessoal realmente não está nem aí, pelo menos grande parte da população, e vai dar problema, Marcelo. Eu não tenho dúvida. Problema de educação. Fala, Borges. Não, o prefeito do Eduardo Paes já tinha colocado, quando fez um decreto lá atrás, dizendo o seguinte: não há condições de controle. A final da Libertadores da América foi um absurdo. Convite. Arrumaram a questão do convite para ludibriar a situação. Convite do Santos, convite do Palmeiras, convite da CBF, convite do patrocinador aqui e ali. Então, aí, em vez de fazerem aquela divisão, Maracanã é grande. Em vez de botar um grupo atrás do gol, outro atrás do gol, outro do outro lado, e aglomerou todo mundo abaixo das cabines de rádio, do setor de imprensa. Todo mundo ficou ali. Por quê? Porque todo mundo quer ver joguinho no meio de campo, porque a visão é melhor. Então, não tem como ter controle. E a questão é o seguinte: a questão da Covid também passa pelos os seus proprietários de restaurante. Eu vi aqui no Zona Sul, aqui no Recreio dos Bandeirantes, uma coisa correta. O Zona Sul não passou de 50 pessoas, ele deixou uma fila lá fora e só entrava quando saía. Os caras têm 40% para botar dentro do restaurante de 100%, aí ele coloca 60%, 70%. Ô, Borges, brincadeira, Borges? Brincadeira. O seu Tuninho deve estar... Ele perdeu o jabá do seu Tuninho, agora está indo para o jabá do Zona Sul. Brincadeira. Perdemos meia hora para você ficar falando do seu Tuninho e do jabá do Zona Sul. Brincadeira, você, Borges. Hoje você está esquisito, hein? Hoje você está estranho, nesta terça-feira. E Bocão, fecha esse assunto também, Mazela. Oi? Mazela, Não, eu só queria dizer, eu tô com o Sérgio Américo, é uma loucura. Eu acho que não deviam nem levantar a bandeira se já fechamos agora aqui durante uma semana o comércio, depois das 5 horas da tarde. Não devia nem se levantar essa bandeira no momento desse crítico do Brasil e do Rio de Janeiro, principalmente. É um absurdo. E, seu Borges, se fosse o Flamengo na Libertadores, estaria mais cheio. Pior. Muito mais cheio. Começou. Com os convidados. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não. Olha só. Não saia daí. Voltamos já. Brincadeira. Perdemos meia hora no segundo bloco com o seu Borges brigando com o seu Otávio Bocão e brigando com o seu Borges. Vocês dois atrapalharam o segundo bloco todo. Pomerol, eu quero voltar com você e com as pessoas mais sensatas desse programa, que são Jorge Ramos, Sérgio Américo e eu, para falar negócio da Copa do Mundo. Tinha várias coisas na pauta, mas o jabá do Borges e a réplica do seu Otávio Bocão atrapalharam tudo. Seu Tuninho, hoje o senhor não vai ficar falando nada aqui. Não vai ter jabá na taquara. É isso aí, já a gente volta com a terceira parte e a reta final. Borges, Bocão, eu não aguento. Vou falar só eu, Jorge Ramos, Sérgio Américo e Daniel Pomeroy. Daqui a pouco, a reta final do nosso Max Esporte. O Rio corre para Max. Legal, estamos de volta aqui com o nosso Max Esporte, a nossa reta final dos nossos encontros de todas as terças-feiras.
É sempre bom ter você com a gente, curtindo as nossas redes sociais. E lembrando sempre o apoio de Rent TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, tratando o seu carro muito bem. A Automecânica Giante tem em Botafogo, na Pinheiro Guimarães, 45A, e também na Estrada dos Bandeirantes, confirmando o número para você, 12.432. Tem que botar os óculos, senão a gente não enxerga direito. E estamos aqui juntos. Um abraço ao Júlio Cosentino, a meu querido Goni Arruda, Iná Arruda, e também o André Vascaíno, está lá preocupado com o Vasco. E cadê meu bugre, André? Cadê? Oh, vai ter o bugre do Mazelão, bugre tricolor do Mazelão. É, garoto. Daniel Pomeroy. É carro de fibra. Primeira pancada. Alô, doutor Carmelo. Obrigado, doutor Carmelo. Sou seu fã. O maior hematologista do Brasil. E com um coração enorme. É impressionante. Beijo, doutor Carmelo. Cuidou do Mazelão aqui. E também o seu fiel escudeiro, Robertson Giovanni, jogando tênis agora. O Robertson Giovanni. Thomas Koch, que se preocupa. Sabe tudo de internet. Sabe tudo de internet. Alô, Robertson. Vamos em frente. Olha só, gente. Daniel Pomeroy, não teremos eliminatórias da Copa do Mundo? Conta pra gente. Não, em março não. Foi suspenso em comum acordo com a Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, com a FIFA, por esse problema de certos países não admitirem a entrada de estrangeiros. Então, resolveram que, em março, preliminarmente, não vamos ter jogos eliminatórios da Copa do Mundo. E também a perspectiva de que árbitros europeus venham trabalhar em jogos da Libertadores da América e da Sul-Americana e árbitros sul-americanos trabalharem na Liga dos Campeões da Europa. Eu queria a sua opinião, Jorge, a respeito desse intercâmbio, independente do problema de pandemia, de transporte, de lá para cá. A questão do momento não é essa. É só a sua opinião sobre esse intercâmbio de europeus apitando no Brasil e de sul-americanos apitando na Europa. Jorge. Olha, sem colocar essa situação da pandemia, eu acho super legal. Eu acho que a arbitragem europeia ela é muito diferente da arbitragem sul-americana. Então, o intercâmbio serve para aprendizado. Eu acho que é mais fácil um árbitro sul-americano apitar na Europa do que um europeu apitar na América do Sul, por tudo que envolve, né, os latinos, né, que são muito mais... têm uma dinâmica diferente, vivem mais intensamente, reclamam muito mais. A questão da educação também interfere muito. Então, eu acho boa esse intercâmbio, eu acho bom. E acho que vai ser um grande aprendizado para os dois lados. Concordo. Ô Daniel, isso é plausível? Esquece o problema pandemia, esquece o problema que nós estamos vivendo. O mundo está vivendo um negócio lamentável, realmente até por desacerto de governos e no mundo inteiro. É um negócio incrível, mas isso é uma outra história. É plausível de acontecer isso, Daniel? É plausível sim, mas já aconteceu há um tempo atrás nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Os árbitros europeus vieram da América do Sul para trilarem os seus apitos e como sofreram. Eu me lembro um jogo Uruguai e Argentina, que o árbitro húngaro, Karol Palotai, fez das tripas do coração para o jogo acabar. Não estava acostumado a essa guerra ferrenha que existe na América do Sul. E os sul-americanos deitaram e rolaram nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Tá certo, então. É um negócio interessante. Se resolvendo essa questão de locomoção, de pandemia, de doença, tomara que dê certo. Uma coisa bem interessante. Olha só, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras Bocão ganhou a Copa do Brasil, classificou-se diretamente para a fase de grupos da Libertadores, abrindo vaga para o Fluminense. Flamengo, Atlético, São Paulo e Fluminense, além do Internacional, estão classificados. O que você espera dos brasileiros nessa Libertadores da América, caso também não seja interrompida? Esse é o problema, a gente não sabe, tem uma previsibilidade do que vai acontecer, principalmente daqui para frente, com essa pandemia, a gente toca nesse assunto. Acho que vai ser um ano atípico de novo. Eu acho que os times brasileiros, principalmente o Flamengo, tem condições de fazer uma grande Libertadores
o Fluminense, surpreendentemente e merecidamente, conseguiu. Eu sempre falo aqui que a custo-benefício, para mim, foi a melhor campanha. Palmeiras ganhando, botou o Fluminense na fase direta da Libertadores. Eu acho que o Fluminense está se preparando, esquece o Campeonato Carioca, está botando os jovens para jogar, não se pode pôr nada na conta dessa garotada, e o Fluminense se preparando, e muito bem, com o Marcão aí, agora o Roger Machado, perdão, para que possa fazer uma grande Libertadores. Eu acredito muito nesse Fluminense, com a mescla de jogadores mais jovens com jogadores mais experientes. Principalmente o Fred já tem uma bagagem, eu acho que pode ser muito importante no vestiário nesse processo do Fluminense. Detalhe, o Grêmio e o Atlético, o Grêmio e o Santos disputarão as primeiras fases. Isso, Borges, se também não melarem a Libertadores, porque a Copa do Mundo já não pode entrar. Será que o time brasileiro, pegando colombiano e equatoriano, chileno, que estão proibidos de viajar, pode melar também a Libertadores? Semana que vem o Grêmio vai ter que ir ao Peru. Será que vai abrir lá a questão, o time lá para a chegada do Grêmio? Então, eu acho que isso é uma grande confusão. E como disse o Bocal muito bem, não sei até que ponto, e o próprio Jorge também já colocou isso, até que ponto esse ano vai ser mais complicado do que o ano passado, 2020. Porque a pandemia cresceu na América Latina, principalmente, mas cresceu também no mundo. Então, em função dessa situação, de não poder viajar para cá e para lá, acho que tinha que fazer o que a NBA fez. Meu Deus do céu, faz uma bolha, bota todo mundo lá e faz a eliminatória ali. Outro detalhe que estavam dando uma ideia, aproveitar essa Copa América e já fazer uma eliminatória sul-americanas para a Copa do Mundo. Aproveita os jogos que vão ter da Copa América. Mas não, querem fazer jogos em jogos, sem ter condições. Tá certo, então. Jorge, você tocava num assunto antes do programa a respeito dos 3 títulos conquistados. Depois você falou no programa também dos 3 títulos conquistados pelo Palmeiras. Eu digo esse ano, mas em relativo a 2020. E o Flamengo também passou. Quais foram os títulos conquistados e se tem o mesmo peso a tríplice coroa do Palmeiras com a do Flamengo? Não, eu tenho, assim, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, conquistou o Campeonato Brasileiro e conquistou a Libertadores, né? O Palmeiras conquistou o Campeonato Estadual, conquistou a Libertadores e conquistou agora a Copa do Brasil. Então se faz muitas comparações. O Flamengo jogou num ano, em 19, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, sem pandemia, né? Esse ano, e perdeu a Copa do Brasil. Esse ano o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil com pandemia e não ganhou o Campeonato Brasileiro. São, assim, existem vários pensamentos, sempre há uma comparação, mas eu acho que, ao meu ver, as duas equipes, elas são destaques desse período dos anos 2000, né, por tudo que fizeram, pelas conquistas que tiveram, e eu acho que não há muita diferença, né? Existem dificuldades. Esse ano que passou, a gente sempre fala parece que o 2020 não existiu, né? Porque com a pandemia, né? Então esse ano que passou foi um ano muito difícil, porque muito tempo parado, as equipes estavam em diferentes tempos de preparação. Momentos, né? Então, momentos diferentes, muito complicada essa situação, mas acho que o Palmeiras e o Flamengo, por toda a estrutura que tem, pelo elenco que tem, conseguiram atingir os objetivos, diferentemente de outras equipes que não conseguiram chegar. Então, para mim, elas se equivalem, as campanhas se equivalem e eles fizeram bons trabalhos e resultaram em títulos, e títulos de uma importância imensa, eu diria. Sérgio, e aí, Serginho? Queria dizer para você e para os amigos da TV Max, Mazela, que nessa questão que foi levantada por todos nós sobre Libertadores da América, os times do Rio de Janeiro, os times brasileiros, há um ponto que eu destaco. Os times do Brasil vão necessitar de elenco de qualidade para se dar bem nessa Libertadores da América, justamente por causa da pandemia do coronavírus, que neste país está sem controle e aumentando.
Então, certamente, Mazela, haverá equipes que terão desfalques sérios, jogadores com o coronavírus que não poderão jogar. De repente, uma equipe com 3, 4, 5, outra com 8, a gente não sabe. Então, quem não tiver elenco nessa Libertadores da América, a meu juízo, vai se dar mal, porque o coronavírus vai ser, infelizmente, o fiel da balança dessas equipes, Mazela. Ô, Marcelo. O Pomeroy, só um minutinho, Borges. O Pomeroy, você tem alguma informação a respeito de postura da Conmebol, da Sul-Americana, sobre esses problemas que vêm acontecendo em nosso continente? Tem alguma coisa que possa acrescentar? Não, por enquanto não há nenhuma manifestação, já que todos os jogos de hoje estão sendo realizados hoje e amanhã pela Copa Libertadores da América estão confirmados. Inclusive, nós todos abordamos o problema da viagem da Copa do Brasil. Amanhã teremos Boa Vista e Goiás, no Saquarema, com um árbitro vindo de Alagoas, Denis Serafim. E teremos também a Madureira e Paysandu, com o árbitro piauiense Antônio Dibe de Moraes, vindo para dirigir o jogo. Então, a distância, ninguém está se preocupando. O problema é que também tem esse lado aí. Você chegou a falar isso, eu falei en passant, mas não deu. Bosta, você já vai falar, Bosta. Mas realmente eu não entendo. É uma coisa que realmente é inacreditável. Lógico, você pode sair do Rio, apitar, você é carioca, vai apitar o jogo em Saquarema, distância de 40, 50 minutos, mas você pode pegar uma Covid. Ninguém está livre. Agora, o cara, quanto mais longe, eu não consigo entender. Jogos no Rio, jogos em Porto Alegre, jogos em Maceió, aí manda o cara do sentido contrário. Quer dizer, na minha cabeça não tem cabimento, é uma maluquice e na minha até uma certa irresponsabilidade da CBF, da Comissão de Arbitragem, escalar os caras. Mas, de qualquer maneira, você pode estar aqui em casa, vai na esquina e pega a Covid. Quer dizer, ninguém está livre. Mas eu acho que a possibilidade seria melhor. Fala, Borges. Menor, perdão. Só uma informação. O médico do Corinthians descobriu como é que foi pego esse surto do Corinthians agora no início do Campeonato Paulista, que pegou mais de 19 pessoas, entre pessoal da comissão técnica, médico, inclusive jogadores. Foi o seguinte, eles vieram pesquisando até chegar no restaurante do hotel, onde tinha um garfo, que tinha um garçom que tinha Covid, não sabia, botou a mão nesse garfo e aí encadeou toda essa situação do Corinthians. Para você ver que a questão é da viagem, por exemplo, no aeroporto e também no próprio hotel. O Flamengo, por exemplo, lá no Equador, pegou Covid por causa do hotel, principalmente por causa do hotel. Então, a questão é essa. Esse deslocamento, como você lembrou, o cara sair de Alagoas para apitar em Saquarema, meu Deus do céu! Piauí, é complicado. Essa distância poderia ser evitada. Gente, Sérgio, como é que vai o futebol do interior, hein, Serginho? O nosso amigo que está fazendo um belo trabalho. Exatamente, meu amigo. Notícias para os meus amigos de Santo Antônio de Pádua, no querido Norte Fluminense, o Trovão Azul, que é o Paduano Esporte Clube, está se preparando para a disputa do Campeonato Carioca da Série C a partir de 12 de maio. E, diferentemente de algumas notícias que andaram circulando, que o Norte do Estado morreu para o futebol, isso não é verdade. Você que é torcedor do Norte do Estado, não acredite nessas notícias. Essas notícias não têm fundamento, porque o Paduano está com uma equipe de trabalho muito competente, tanto na base como no profissional, está se preparando diariamente com supervisão de profissionais de primeiro mundo e o investimento no futebol foi feito. Então, você, torcedor do Paduano, pode esperar uma boa campanha do time na Série C do Campeonato Carioca e a médio e longo prazo, chegando à elite do futebol do Rio. E por isso que eu mando um abraço para o gestor do Paduano, Márcio Barros, que está sempre ligado aqui no programa, Marcelo. Márcio, nosso abraço, viu, Serginho? Olha aí, Marcelo. Vai começar, fala. Não, deixa eu mandar um abraço aqui pro Tuninho. Não, corta. Corta o microfone dele, Bira. Corta. É o tricolor, Tuninho Crescente, que é tricolor e que está vibrando com a passagem do Fluminense para a Libertadores. É Toninho Crescente, que inclusive
é compositor da Imperatriz Leopoldinense, meu amigo. Ah, bom, esse Toninho pode, porque só você no Jabá não pode. Valeu, Toninho, um abraço carinhoso, meu amigo. Olha só, alguém, o Pomeroy, a respeito da regra levantada pelo Bocão, a nova divulgação, você concorda, discorda ou muito pelo contrário? Cadê o Pomeroy? Olha, Marcelo, o problema é que agora só não vai valer gol se a bola bater intencional ou não na mão do atacante e ele entrar diretamente à meta adversária, ou se bater e tocar a mão e ele fizer o gol. Do contrário, o tempo será válido. Isso já devia ter sido decidido há muito mais tempo. Primeiro fazer um experimento para depois aprovar. E essa reunião feita na sexta-feira em Cádiz determinou isso. Mas o maior problema para mim ainda é o problema do impedimento. Deveria Daniel, dessa problemática que o dedo do pé, o nariz... Sim. A internet do Daniel não está legal, mas, Daniel, não sei se você está me ouvindo, Daniel. Eu queria que você falasse quem são os caras que a gente fala, os velhinhos da International Board, porque a International Board, quem são os caras que compõem... eu acho o futebol muito atrasado e lento em mudanças de regra. Eu acho um absurdo isso. Quem são os caras que compõem? São 8 membros desse Comitê Internacional de Regras que deliberam finalmente a regra. 4 indicados pela FIFA e 4 da Grã-Bretanha. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E o diretor técnico do Comitê Internacional de Regras, que é o famoso IFAB, é o ex-árbitro inglês do quadro da FIFA, David Elleray. E quem são os outros 4 indicados? Você sabe, não? Não, aí eles não colocam o nome. Se você pegar o site do IFAB, não há a identificação desses 8 membros, somente do diretor técnico. Mas, na realidade, são 5 da Grã-Bretanha, né? São 5 e os outros 4, ou são 4, mas os outros 4 ninguém desconhece. Tudo no futebol é complicado, não sei porque não é transparente. Fala, Borges. Não, é só esse detalhe aí. Por que eles não aproveitaram a própria reunião e já resolveram o negócio do impedimento, da questão do dedão sem impedimento, o ombro sem impedimento? Pô, resolve logo essa situação, meu Deus do céu. Concordo. Por que demora? Faz uma reunião, verdade. Há 6 meses faz outra reunião. Meu Deus do céu, bem observado. Bem observado, Fala, Bocão. Borges. Não, bem observado. Já faz o pacote logo para melhorar o rendimento dos jogadores. Isso aí muito atrasado, realmente. É um absurdo. O futebol é tudo... é o maior esporte do mundo. É o maior esporte do mundo, tanto é que a gente está falando dele há 300 mil anos. É o maior esporte do mundo, é legal. Mas é muito lento. A FIFA não é transparente. A FIFA sempre ou quase sempre envolvida em coisas não bacanas, não legais. Por que não sabe, o futebol está perdendo espaço para outros esportes, mesmo sendo melhor, as maiores cotas de publicidade, as maiores audiências. Mas por que não melhorar o futebol? Eu não consigo entender, e são 8 pessoas que ninguém conhece, na minha opinião, com atitudes esdrúxulas, regras esdrúxulas, eles só complicam, e você tem o exemplo do vôlei, que está sempre evoluindo, do basquete sempre evoluindo, fazendo um espetáculo para o público, Jorge, não para outras coisas. Essa questão do futebol, que é hermeticamente fechada, né, decisão de 8 nomes, e sempre voltados lá com representação da Inglaterra, tudo isso tem um peso, né? Parece que não há uma vontade política de acelerar as mudanças, como o mundo é hoje. O mundo hoje é aceleradíssimo. Tudo muda de um dia para o outro, né? E eles ficam, né, com essa demora. E a gente percebe no futebol a questão, por exemplo, do impedimento, de um pé, do braço estar na frente, é injusta, é completamente injusta, né, e precisa ser acertada. Então é isso, essa questão de deter o poder pelo poder. E o futebol, infelizmente, ainda está no século XIX, eu diria. É verdade. Nós estamos para o final do nosso Max Esporte.
todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã, um programa de debate, de informação, de entretenimento, de diversão. E eu fico muito feliz em tê-los em nossa companhia todas as terças, um programa que fala de basquete, de futebol internacional, de e-games, bem dinâmico para agradar. E, por favor, entre nas nossas redes sociais, dê um like, ou dê qualquer coisa, manda mensagem, tá bom, tá ruim, é isso, aquilo. Ô, Bira, dá um ok, se eu posso, antes isso, dá uma boa noite de cada um rapidinho, e eu vou só esticar mais um pouquinho, Bira, em relação à regra, uma coisa que me incomoda muito no futebol, a cera praticada por jogadores. Isso é uma coisa que me incomoda demais, demais, e poderia ser revisto isso, como tem no basquete, número de faltas, o cara sai, para poder dar um dinamismo, um interesse maior e evitar menos empate em algumas coisas, enfim. É uma outra coisa que me incomoda. Mas isso é um outro assunto para outro dia. Daniel Pomeroy, começarei com você. Você hoje mostrou a perna, se jogou no vídeo, está no poltrão da sua casa. O primeiro boa noite é seu. Boa noite a todos e parabenizar o ex-árbitro do Rio de Janeiro, Marcelo Henrique, pela direção da primeira partida da final da Copa do Brasil 2020. E parabenizar o árbitro do Rio de Janeiro, Bruno Arleu, do quadro da FIFA, pela excelente atuação de domingo entre Palmeiras e Grêmio na Allianz Parque. Os dois estiveram muito bem representando a arbitragem nacional. Ó, o telefone, atende. Vamos lá, é só atender o telefone aí, vamos embora. Valeu, Pomeroy, você tem razão, eu que critico muito a arbitragem, você tem toda a razão, foram bem os dois. Isso, desligaram. Você, Bocão, seu boa noite, meu querido. Queria mandar um beijo pro Pedro Soveral, de 8 anos de idade, filho do meu amigo Carlos Fernando, e da Adriana Soveral. Um beijo ao vice-presidente da CBF, meu amigo Fernando Sarney, e também ao Roio e ao Eurico do Beach Soccer, diretor executivo do Beach Soccer. Um beijo para vocês. Valeu, um beijo para você também, Bocão. Jorge Ramos, fala, garoto! Eu quero mandar um beijo carinhoso para o meu neto, né, Antônio Hakim, né, que se mostrando bom jogador de futebol, batendo com a esquerda, né? Isso é fácil. Canhoto, né, e também para dois amigos, José Carlos de Castro Lisboa, sempre acompanhando, e o João Carlos Ferreira, e também meu querido Armando, né, e o Wagner, estão lá na Barra da Tijuca. Armando e Wagner, lá no Recreio dos Bandeirantes, acompanhando aqui o nosso encontro de todas as terças-feiras. Valeu! Então, é o nosso vizinho, meio de Borges, aqui no Recreio. Armando e o Wagner, pode pagar o jantar para mim, para o Borges, lá no seu Tuninho, que a gente vai ficar feliz. O seu boa noite, Borges. Deixa eu mandar um abraço aqui para todos os tricolores. Parabéns ao Fluminense, que chega à fase de grupos da Libertadores América, mas precisa renovar o elenco, precisa botar jogadores de qualidade. Faça, olha aqui, ao seu vizinho, olha no seu vizinho das Laranjeiras, olha lá na Gávea e vê o que o Flamengo faz, ganhando tudo. Por quê? Porque faz tudo certinho, tá certo? Valeu, Borges. Hoje não teve abraço pro seu Tuninho, hoje o Jabá ficou de fora. Mas que eu já falei do seu Tuninho também, nem precisa fazer Jabá, tá tudo certo. Sérgio, eu fecho o programa com você, meu querido amigo. Amigo, como diria o Pelo Blanco, Deni Berezes, né? Mas o meu boa noite vai para a diretoria e comissão técnica do Vasco. O alerta tem que ficar ligado. Tudo bem que nas 2 primeiras rodadas do Carioca, o Vasco jogou com o time sub-23 e um 100% de aproveitamento horroroso. 2 derrotas. Claro está que está havendo um processo de reformulação de elenco. O time principal começa a disputar o Carioca na 3ª rodada, mas totalmente desentrosado, possivelmente. E olha, hein, é turno único Campeonato Carioca, tiro curto, só 11 rodadas. O último colocado será rebaixado. Abre o olho, Vascão, hein? Tá certo, então. Obrigado ao Jorge, obrigado ao Bocão, obrigado ao Pomeroy, Serginho, e também meu querido Carlos Borges, obrigado a você pelo carinho, pela audiência de todas as terças-feiras aqui no Max Sport. Encontro marcado para a semana que vem. Se cuide, fique em casa, use máscara, distanciamento, tudo para que essa... Eu já peguei esse troço, ficou complicado, vocês não têm noção da barra que é
essa doença, essa pandemia. Então, de coração, se cuidem e nos veremos na próxima terça-feira com o apoio da RenTV e da Giante Automecânica, mais uma edição do nosso Max Esporte. Nos vemos lá, hein? O Rio corre para Max.